tudo bom? Fique à vontade. Bem-vindos. Espero que vocês gostem de conhecer aqui um pouquinho sobre a gente. Que legal. A gente veio aqui bater um papo, conhecer um pouco sobre a sua agência. Nem tem cara de escritório, tem cara de casa mesmo. Aqui é um espaço bem flexível, então a gente escolheu, enfim, os cavaletes, as mesas, mesmo para a gente poder tirar tudo e transformar aqui num outro espaço. Vocês vão adorar, o segundo andar é super bonito. Então, falando um pouquinho do estúdio, o legal que a gente pensou é deixar as ferramentas todas à mostra, né, e todas disponíveis. Então, sei lá, de repente você está fazendo alguma coisa, você quer fazer algum experimento com barbante ou com, enfim, cola, spray, tá tudo aqui, então tá fácil, a gente tem disponibilidade de material. O Henrique está começando um projeto, então ele está investigando um pouquinho, as meninas estavam escolhendo umas cores aqui. A gente está criando agora uma plataforma que outras pessoas podem vir usar o espaço, trazer conhecimento ou fazer, enfim, palestras. A ideia é ter esse movimento de pessoas, o pessoal da Faros também vindo para cá, então é um espaço para estar vivo, né? Vamos bater um papo lá embaixo? A gente pode falar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês. O que te levou a escolher o design? Qual foi o caminho que te levou a chegar onde você está hoje em dia na profissão? Os estágios que eu fui escolhendo, as empresas que eu fui trabalhando, as pessoas que eu fui conhecendo, isso acho que foi guiando um pouquinho as escolhas e chegar, enfim, ao que eu faço hoje, ao recorte de design que eu faço hoje, né? Dependendo do projeto, a gente faz uma pesquisa digital ou faz uma pesquisa indo num ponto de venda, indo na física, né, conhecer os lugares. Conta como é que você resolve alguns projetos. Eu acho que dificilmente a gente começa no computador. Teve um processo esse ano que foi maravilhoso. A gente está trabalhando num projeto de alimentos, enfim. E aí a gente falou, nossa, vamos olhar para diferentes inspirações? A gente parou para desenhar o processo e desenhou ele olhando para 5 áreas distintas. E cada semana tinha um assunto que a gente olhava para aquele determinado assunto a respeito do projeto. Que dicas você poderia dar para quem está querendo entrar nessa área hoje em dia? A primeira dica é ser uma pessoa muito curiosa e querer entrar no mundo do projeto que você vai realizar, né? E eu acho que quando o designer ele tem essa curiosidade inata, ele começa a perceber mais ou menos as oportunidades, porque quando você vai fazer um grafismo, você vai criar uma identidade, ela vem daí, né? Do que você está aprendendo e como você vai enaltecer isso do que você está criando. Tem pessoas que trabalham especificamente em áreas diferentes e a gente trabalha sempre muito em equipe quando a gente está pensando em design, está pensando em branding, está pensando no gráfico mesmo. A gente sempre tem que conhecer outras pessoas que vão agregar, porque a visão muda muito e o enriquecedor no projeto é exatamente você conseguir trazer todos esses olhares. Conta um pouquinho de como é que você faz essas junções. Acho que isso é importante sobre você ter, principalmente em processos de inovação, né? Você ter equipes multidisciplinares, você ter realmente pessoas de várias áreas, né? E quando a gente está montando o projeto, tem alguns coletivos de criação que a gente traz artistas plásticos, fotógrafos, enfim, a gente traz pessoas de outras áreas para determinados momentos para a gente fazer discussões ou realmente fazer um workshop, né? Então teve um dos projetos que a gente chamou um fotógrafo, enfim, outros stylist, e eles trouxeram um olhar maravilhoso, né? Eram os caras especialistas para falar disso. Então acho que dentro do projeto tem vários momentos de você buscar quem é a equipe certa para desenvolver. Como que o curso da área te preparou para isso tudo? Em que ponto que ele te ajudou a estar pronta para todas essas situações? Sim, eu fiz pós em design, sou formada em design gráfico, na verdade em desenho industrial, né? E fiz a pós em design gráfico e depois fiz uma outra pós também em gestão de negócios. E várias pessoas me perguntaram, falaram, nossa, você é formada em design, está fazendo pós, por quê, né? Você já conhece. Mas isso para mim foi fundamental, foi para mim a hora que virou a chave, porque quando eu fiz a faculdade, é o momento que você tá esponja, né? Você tá aprendendo, você tá conhecendo, você ainda não sabe como que você vai usar. E aí depois você entra pro mercado, começa a entender o porquê que você aprendeu algumas coisas. E aí eu resolvi fazer a pós para olhar para aquelas matérias e aqueles assuntos de uma forma que eu já tinha um pouco mais de experiência e podia gerar algumas reflexões em cima, né? Então, de fato, o design você tem que olhar para tudo.
todos os assuntos, olhar para o cliente, olhar para o seu trabalho, olhar para a equipe. É realmente um trabalho de polvo aí, né? É verdade. Sim. Poxa, Cris, obrigada. Ai, Foi que ótimo. legal. Você contou um monte de coisa interessante pra gente aqui. Que bom que Foi vocês muito gostaram. bom, a gente aprendeu bastante aqui e agradecemos pela oportunidade. Obrigada a vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para a carreira de vocês.